Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre técnicas e boas práticas para o trabalho à distância. É um tema bem diferente, né? Poxa vida, técnicas para o trabalho à distância. É um tema novo para concursos públicos, mas é um tema que já mostra uma grande preocupação dos bancos, das instituições financeiras e de todas as outras instituições privadas com essa nova modalidade de trabalho. Então espero que ao final dessa aula você esteja preparado para trabalhar da sua casa e principalmente para conseguir tirar o melhor proveito enquanto faz isso. Vamos lá! E para começar a nossa aula, eu queria salientar aqui quais são as principais vantagens do trabalho à distância, do trabalho remoto. Existem vantagens tanto para o lado do colaborador quanto para o lado da instituição. E aí eu trouxe aqui para a gente ver junto as principais. E quais são aí as principais vantagens quando a gente fala do trabalho à distância? Para mim, pessoalmente, flexibilidade é uma das maiores. Por quê? O que é flexibilidade? Cara, é trabalhar aí de praticamente qualquer lugar do mundo, né? Então, você respeitando o seu horário de trabalho, você tendo a sua rotina bem definida, você pode trabalhar da sua casa ou um dia que você de repente dormiu fora de casa e está em outro lugar, você consegue executar as suas atividades de uma maneira muito mais flexível, sem a necessidade de estar dentro de um ambiente formal, dentro de um escritório, certo? A próxima é a economia de tempo e de custos. A economia de tempo porque, poxa, a gente sabe o tanto de tempo que se gasta com deslocamento no dia a dia. Poxa, vai para o trabalho, volta para o trabalho, trânsito, transporte público, eu não sei exatamente como você vai, mas com certeza o tempo é um ativo que você gasta quando você faz isso. E economia de custos também. Quando a gente fala em economia de custos, a gente está falando economia de custos para você, que economiza com o transporte, obviamente, mas também para a companhia, né? A companhia muitas vezes não vai te pagar aquele vale-transporte que você gastaria, muitas vezes ela não vai gastar aquela energia elétrica ou aquele recurso para manter aquele escritório tão grande naquele período de trabalho. Então essa modalidade de trabalho traz economia para as duas pontas, tanto para o colaborador quanto para a companhia. E a produtividade. Muitas pessoas se sentem muito mais produtivas num ambiente diferente do escritório. Mas nosso escritório foi feito para trabalhar, como é que a pessoa se sente melhor num ambiente que não é o escritório? Porque o escritório tem muitas interrupções, né? A gente sabe que o colega do lado fala alto, a gente sabe que tem o barulho de uma obra, a gente sabe que sempre tem alguém querendo conversar. Então existem muitos estudos que provam que existe uma produtividade maior para colaboradores que sabem trabalhar remotamente. E aí que está o ponto, eles sabem trabalhar remotamente, eles não apenas trabalham remotamente. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco, como se preparar para trabalhar remotamente. A próxima é a globalização do trabalho. Isso, puxa, mudou o mercado de trabalho, né? Hoje em dia a pessoa pode trabalhar para qualquer lugar do mundo da sua casa, né? Anteriormente a pessoa precisava se deslocar, a pessoa concorria a empregos na sua cidade ou no seu estado. Hoje em dia os colaboradores podem se candidatar a vagas em qualquer lugar do mundo e as empresas também têm a oportunidade de contratar talentos de forma global. Ou seja, cara, quero contratar um cara aqui, mas eu quero contratar um cara super expert nesse assunto. Poxa, achei um cara dos Estados Unidos. Talvez eu consiga contratar esse cara e esse cara continue morando lá, continue com a sua vida do jeito que ela está. Isso é muito bom para os profissionais, que abrem novas oportunidades de trabalho, e isso também é bom para as companhias que conseguem encontrar talentos fora da sua região. Para os profissionais, além de conseguir abrir essa porta aí de outros lugares do mundo, da cidade, do país, também traz um outro componente que pode ser perigoso. Traz uma concorrência maior. Então, antes você concorria àquela vaga com profissionais da sua cidade, do seu estado. Cara, agora você está concorrendo àquela mesma vaga com pessoas do mundo inteiro. Então, você tem que estar bem preparado para conseguir a sua posição. E a sustentabilidade, né? Uma vez que a gente está economizando principalmente deslocamento, a gente está economizando combustíveis fósseis, energia, a gente está trazendo uma melhora para o meio ambiente, a gente está poluindo menos. Então isso também ajuda no ponto de vista de sustentabilidade, certo? Muito bom, parece muito bacana, parece muito maravilhoso, mas nós temos alguns pontos que são super críticos quando falamos de trabalho à distância. E aí eu vou elencar aqui para vocês quais são os pontos que a gente precisa prestar
muita atenção para que a gente consiga trabalhar remotamente de uma maneira bacana, que seja tanto bacana para a gente, mas quanto bacana para a companhia também, que a gente consiga produzir bem, que a gente consiga realizar as nossas entregas e também ter a nossa satisfação pessoal, porque é muito difícil. As barreiras não são tão pequenas assim como a gente imagina. Então vamos lá. Quais são aí os principais desafios? Eu trouxe 5 desafios que são muito grandes no trabalho remoto, no trabalho à distância. O principal e o primeiro dele é a comunicação. Trabalho no mundo corporativo há muitos anos. E se eu perguntar para 10 empresas qual é o principal problema que ela enfrenta no dia a dia, nas suas rotinas com os seus colaboradores, eu acredito que 11 vão me responder que é comunicação. E mesmo quando o trabalho é feito de maneira presencial, quando você pode cutucar o coleguinha, quando você entende o que ele está falando. Então, assim, a comunicação no trabalho remoto ela é ainda mais complicada. Então, para mim, é o item mais difícil de se controlar para que esse trabalho flua de uma maneira adequada. O segundo é o isolamento social. A gente sabe que, né, hoje com a internet, com a digitalização das coisas, as pessoas não precisariam mais sair de casa para quase nada. Só que esse isolamento social causa alguns problemas psicológicos e de felicidade muito grande também. Então, poxa, como é que eu faço para trabalhar 100% remoto, por exemplo, e ter um contato social, e ter uma galera, e ter amigos para sair? Então é difícil, é uma barreira, e existem formas de contornar isso, tá? O terceiro item é a dificuldade de separar o trabalho e a vida pessoal. Porque você acordou, você está na sua casa, como é que você separa o tempo que você está trabalhando? Como é que você separa o que é vida pessoal do que é vida pessoal profissional? Porque às vezes você está lá trabalhando no sofá da sua casa, por exemplo, e você está com o seu chefe e fala, pô, o meu chefe está aqui no sofá comigo. Né? Como é que você desliga aí essa chavinha e fala, cara, esse daqui é o Gustavo Skock com um chapéu de trabalhador e agora esse aqui é o Gustavo Skock com um papel de dono de casa, que vai lavar a louça. Então é muito difícil e é um ponto importante a ser observado quando a gente fala em trabalho remoto. O quarto é mais voltado para quem faz gestão de times. A gestão à distância ela é mais complexa, né? Você não tem o controle absoluto daquele colaborador, do que aquele colaborador da sua equipe está fazendo, né? Você não está lá pertinho dele para passar uma nova instrução, você não está pertinho dele para sentir como ele está naquele dia, se ele está produtivo, se ele precisa de alguma coisa. Então o componente distância, ele cria um grau de complexidade bem grande para a gestão. E o quinto, que é super importante, principalmente para vocês que serão futuros bancários, é a segurança da informação. Gente, dados é muito importante, né? Dados, hoje em dia, principalmente para instituições financeiras, são muito importantes, assim, é o core do negócio. E como é que você trabalha usando lá os sistemas do banco, tendo acesso a informações de conta bancária e uma série de coisas e consegue se prevenir para não sofrer nenhum ataque, nenhum vazamento de dados de cliente ou da própria instituição. Então é um ponto super importante da gente olhar com bastante atenção, falando principalmente das funções novas que vocês vão assumir em breve. E aqui agora a gente começa com os itens de como se preparar para o trabalho. E de verdade, é isso que o banco quer saber de você. Ele não quer saber se você sabe o que é trabalho remoto, né? Ele não quer saber se você sabe realmente os benefícios e os problemas que isso traz. Mas o que ele quer saber? Cara, será que esse cara aí sabe como é que faz para trabalhar remotamente? Será que ele seria produtivo trabalhando fora do escritório 1, 2, 3 vezes por semana? Então é isso que eles querem saber e é isso que provavelmente eles cobrariam na prova, né? Então, quero saber se o cara sabe, quero saber se o cara sabe aplicar e é isso que eu vou perguntar numa possível questão de prova. E por isso que eu trouxe isso aqui. Então eu trouxe os 5 principais que, na minha opinião, cobrem tudo para que o cara consiga trabalhar muito bem remotamente. O primeiro ponto é a preparação pessoal. Cara, você precisa te preparar. Eu vou explicar um pouco mais ponto a ponto nos próximos slides, mas a preparação pessoal ela é fundamental. O segundo ponto é a preparação do ambiente de trabalho. Eu dei um exemplo aqui de você falando com o chefe no sofá. Será que faz sentido?
Será que é dessa maneira que se trabalha remoto? Não parece que não, né? Não parece. Mas enfim. Terceiro, a organização das tarefas. Acho que tudo na vida, a organização é super importante. Para o trabalho remoto não poderia ser diferente. Você precisa se organizar sua tarefa, organizar sua vida, organizar sua rotina de trabalho, e aí sim você conseguiria ter uma rotina de trabalho mais bacana. A quarta é a comunicação efetiva e a colaboração. Foi o que eu disse, cara, a comunicação é importante, você precisa saber se comunicar, você precisa saber colaborar com a equipe que você está, que remotamente isso é um pouco mais difícil, né? E como a gente faz isso, né? Como é que você aplica aí algumas atividades, algumas ferramentas, alguns macetes para conseguir fazer isso com mais facilidade. E a quinta é a segurança e privacidade. Como você tenta blindar ao máximo possível ataques, hackers e vazamento de dados, vazamento de informações, como é que você se prepara seu ambiente para que esses ataques se tornem uma ameaça inofensiva. É isso que a gente vai ver ponto a ponto nos próximos slides. Começando pelo primeiro ponto, que é a preparação pessoal. O que é a preparação pessoal? O que você faz antes de começar a trabalhar. E como você faz isso? Como você se prepara de uma maneira adequada para conseguir trabalhar remotamente, felizão, numa boa e produtiva? A primeira coisa é, defina uma rotina. É super importante que você tenha horários regulares de trabalho. Então, poxa, não é porque você está trabalhando de casa que você vai acordar 11 da manhã e vai trabalhar até às 3 da manhã. Às vezes isso é até possível, dependendo muito da profissão que você tem e do tipo de trabalho e cargo. E aí eu cito uma coisa aqui que é super importante, que pode ser questão de prova, inclusive. O trabalho remoto, ele pode ser síncrono e ele pode ser assíncrono. O que é o trabalho síncrono? É quando as equipes elas trabalham na mesma jornada de trabalho. Ou seja, você tem um horário pré-definido na empresa que você trabalha para trabalhar, independentemente se você está trabalhando no escritório ou da sua casa. Você vai lá, você bate o ponto naquele horário para entrar, você bate o ponto naquele horário para sair e essa é a sua rotina. Mas existem profissões, principalmente na área de tecnologia, que esse trabalho pode ser assíncrono. É o trabalho onde você cumpre uma carga horária diária, mas não importa em que momento do dia você está fazendo aquelas horas. Normalmente, os trabalhadores que têm essa função, além de ser de tecnologia, trabalham em projetos muito grandes, eles têm uma independência muito grande das rotinas que eles precisam executar e, obviamente, eles não precisam ter contatos diários com outras pessoas do mesmo time. E isso permite que ele trabalhe assincronamente. Cara, faço meu horário aqui e sou mega produtivo desse jeito. Eu tenho um amigo que só trabalha assincronamente, obviamente ele trabalha com tecnologia e ele é mega produtivo de madrugada. Só que os projetos dele são projetos muito grandes, ele tem um alinhamento semanal com a liderança dele e ele sabe o que ele precisa fazer ao longo da semana inteira. Então, desse jeito, ele consegue trabalhar assincronamente. Quando a gente traz para uma realidade de banco, uma empresa mais comercial, mais corporativa, normalmente isso não faz sentido, tá? Então, normalmente a jornada do bancário, ela tem um horário para começar e um horário para terminar. Então, o bancário tem uma jornada de trabalho síncrona. O segundo ponto é definir metas. Cara, eu preciso definir as minhas metas diárias e principalmente semanais. Então, o que eu vou fazer no meu dia? Tenta programar seu dia, sabe? Puta, esse dia eu quero entregar essa atividade, aquela outra. Ao longo dessa semana eu preciso terminar esse projeto, ou 50% desse projeto. Então, assim, defina metas, e metas muito claras e, obviamente, metas alcançáveis. Faça isso. E o terceiro é se capacitar. Todas as vezes que a gente trabalha remotamente, a gente tem que aprender uma série de novas ferramentas para conseguir não só se comunicar com a equipe, mas para trocar informações. Então, dependendo da empresa que você vai trabalhar, usa ferramentas do Google, algumas outras usam ferramentas da Microsoft. A grande parte das empresas te oferece treinamento para essas ferramentas que são utilizadas lá internamente. Mas algumas não, né? O banco com certeza te oferece.
não tenha dúvida, mas assim, faça esse treinamento, se capacite, entenda a ferramenta que é utilizada pela companhia e seja expert nisso, porque isso vai te ajudar muito durante o seu dia a dia. Tipo, você vai descobrir recursos que vão ajudar muito na sua rotina. Então, se capacite em relação às ferramentas tecnológicas que auxiliam no trabalho remoto. Agora o nosso segundo ponto, que é a preparação do ambiente de trabalho. Então você já se preparou, você já sabe, estabeleceu a sua rotina, estabeleceu aí as suas metas, já conhece as ferramentas. Como é que você prepara o seu ambiente de trabalho? É só sentar no sofá e trabalhar? Será que você vai ser produtivo assim? Será que você vai passar uma imagem profissional bacana para o seu chefe te ligando e você fazendo uma reunião no sofá lá, sem camisa, por exemplo? Acho que não. Então, cara, prepare o ambiente, né? E começando a preparar o ambiente, o primeiro ponto que é muito importante é um espaço dedicado. Não trabalhe cada dia de um lugar, não trabalhe... hoje eu vou trabalhar na mesa da cozinha, amanhã eu vou trabalhar na mesa da sala, hoje eu vou trabalhar deitado na minha cama. Não faça isso. Estabeleça um lugar na sua casa para que seja seu espaço de trabalho. Fala, cara, aqui é meu escritório, ninguém mexe. Eu trabalho aqui, eu montei meu escritório e é aqui que eu trabalho quando eu estou trabalhando de casa. Faça isso. Privacidade. Cara, tente ao máximo possível. Obviamente eu não sei como é a casa onde você mora, eu não sei qual tipo de espaço que você tem, mas busque privacidade. Porque muitas vezes você vai precisar atender uma ligação ou entrar numa videoconferência e, putz, gente passando atrás de você, tirando sua atenção, ou às vezes você está mexendo em alguma informação sigilosa, privilegiada e as pessoas podem estar olhando a sua tela. Então busque o máximo possível trabalhar em algum lugar que tenha privacidade. Ergonomia é um item extremamente importante e as empresas, inclusive, investem muito dinheiro nisso, tá? Não só com treinamentos, mas com equipamentos adequados. Você se imagina ficar 8 horas por dia sentado numa cadeira, completamente desconfortável, com a altura do seu monitor, completamente incompatível com a sua altura. No final do dia você vai estar quebrado. E aí são dois problemas, né? Uma que você começa a ser cada vez menos produtivo e outra que você vai estar quebrado fisicamente mesmo. Você não vai conseguir fazer nada, você vai ficar lá mancando, vai ficar todo torto ao longo do dia. Então assim, cara, invista em mobiliário, tente o máximo possível pesquisar sobre ergonomia, então qual que é a altura adequada do monitor, é na linha dos olhos, qual é a postura mais bacana para uma cadeira. Poxa, será que eu consigo comprar uma cadeira ou será que eu tenho uma cadeira aqui que é adequada para o meu trabalho? Então não deixe de observar esse ponto. Não é só sentar lá na cadeirinha normal da sua cozinha, por exemplo, que foi feita para um jantar, para você ficar sentado nela durante 1 hora, 1 hora e meia e ficar 8 horas por dia, né, com as mãos estendidas e com o tronco inclinado. Não dá, não vai funcionar. Então invista em ergonomia. O quarto ponto é conexões e equipamentos. Obviamente, você não conseguiria trabalhar remoto sem uma conexão de internet adequada, né? Dependendo, inclusive, é até aconselhado que a pessoa tenha o plano A e o plano B de conexão. Se você executa a maior parte do seu trabalho de casa, cara, é muito importante que você tenha alguns planos de conexão, né? Então, putz, eu tenho uma operadora Telecom X aqui, se ela caiu, morreu, eu não trabalho. Cara, se é o seu trabalho, se é remoto, talvez você tenha que ter o plano B. Então você tem a operadora X e a operadora Y para conseguir manter essa conexão e os equipamentos adequados, né? Normalmente as companhias te oferecem os equipamentos, mas é importante que esses equipamentos sejam mantidos em boas condições e seja feita manutenção, né? Poxa, não tá ruim? Vai lá, leva pro banco, por exemplo, fala, cara, minha máquina não tá boa, não tô performando, preciso de ajuda com isso. Um exemplo de conexão era muito legal, eu trabalhei durante muito tempo da minha vida remotamente, hoje eu também trabalho a maior parte do tempo remotamente, e eu tinha uma conexão de uma operadora, que era um link muito bom, e eu tinha um vizinho que a gente combinou que ele tinha de outra, ou seja, a gente trocava senhas e numa eventualidade de uma parar, um usava a do outro. Essa foi uma técnica que eu encontrei e eu nunca tive problema de não trabalhar por falta de conexão. Então busque aí alternativas não só de conexão, mas também de equipamentos para deixar o equipamento sempre em dia, ou de repente um equipamento de backup, se um parar você tem outro, para que a sua rotina não seja afetada.
Outro ponto importante é a iluminação, ventilação e temperatura. Poxa, ninguém consegue ficar trabalhando dentro de uma sauna, né, gente? Não faz sentido, né? Uma hora você vai ficar extremamente cansado e não vai produzir. Uma dica muito importante é tentar ao máximo aproveitar a iluminação natural. A iluminação natural, além de te ajudar a te fazer enxergar bem o computador, ela traz uma série de benefícios para a sua saúde. Então tente, se você tem um lugarzinho na sua casa, fala, puta, tem uma janela ali, tem um pouco de privacidade ali, ninguém vai passar, eu acho que vai ser ali meu escritório. Faça isso. Se não for possível, obviamente, a iluminação artificial tem que dar conta do recado, então procure um ambiente com iluminação adequada. Normalmente a gente trabalha o dia inteiro olhando para as telas, então a iluminação ela tem que ser bem medida nesse ponto de vista. E a temperatura, de novo, a temperatura, o ar natural, ele é sempre muito legal, ele é sempre muito bacana, mas às vezes não é possível, né? Às vezes você está num lugar, num ambiente que é um pouco fechado. Então, cara, ventilador, ar-condicionado, o que der, para que você esteja confortável, para que você consiga produzir com maior facilidade, com maior alegria. Imagina você lá trabalhando no computador e 31 graus, você derretendo. Não vai ficar bacana. Seu dia a dia de trabalho não vai ser legal. Então procure um ambiente adequado de condições climáticas. Terceiro ponto, organização das tarefas. Organização é fundamental em tudo na sua vida, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. No trabalho remoto não poderia ser diferente, esse item não poderia ser deixado de lado. Então o que eu trago aqui de pontos para a organização de tarefas? O primeiro deles é a lista de tarefas. Cara, tenta listar ali tudo que você tem para fazer, tenta organizar as coisas para não ficar nada de fora. Porque no trabalho presencial, muitas vezes você vai ter um chefe lá te cutucando, te perguntando de alguma coisa. Ele vai passar atrás da sua mesa e vai ver que você está fazendo talvez alguma coisa fora de ordem. Então assim, a organização ela é super importante para que você consiga ter uma performance adequada do jeito que a sua gestão está esperando e, obviamente, entregar tudo que está previsto. Então, cara, se organize, tarefas, tente mapear tudo que você precisa entregar. Priorização. Importantíssimo também, muitas vezes você tem uma série de tarefas e o que você vai priorizar, o que é mais importante, o que é menos importante. Quando você está no escritório é muito fácil o chefe te dar um cutucão no ombro lá e falar, cara, para tudo e faz esse negócio. Então sempre que receber uma nova demanda ou até uma série de demandas, pare um tempo para analisar e falar, cara, o que daqui é muito importante, por onde eu começo, o que eu deixo por último. Tá com dúvida? Chama a sua gestão, chama seu supervisor, chama seu coordenador e pergunte. Mas nunca saia fazendo as coisas exatamente na ordem cronológica que elas chegaram. Porque muitas vezes tem alguma coisa que é muito mais prioritária, que é muito mais urgente, que é muito mais importante e talvez ela fique lá pelo 5º ou 6º item da sua lista. Então pare, analise e priorize. Bloqueio de tempo. Existem umas técnicas muito legais de gestão do tempo e de gestão estratégico de demandas que é bloqueio do tempo. Ou seja, eu tenho uma semana cheia de trabalho, eu sei que eu trabalho das 8 às 5, por exemplo, e eu tenho uma série de atividades para executar ao longo daquela semana. Eu sei que eu tenho uma tarefa para entregar na quarta-feira, que ela é muito importante, eu não posso deixar passar de quarta-feira para entregá-la e eu preciso de 6 horas para fazer aquilo. Vai lá no seu calendário, pode ser o seu calendário virtual do seu e-mail ou pode ser o seu calendário físico mesmo na sua mesa e bloqueie aquele slot de tempo para aquela atividade. Ou seja, terça-feira, das 8 da manhã até as 3 da tarde, eu só vou fazer essa atividade porque eu preciso terminá-la. Assim você organiza muito bem, não deixa passar essa data limite e consegue entregar esse projeto, essa atividade dentro do prazo que foi acordado e estimado inicialmente. Pausas programadas. Faça pausas programadas ao longo do seu dia. Quando a gente está no escritório, muitas vezes a gente dá aquela paradinha para tomar um café com um amigo, para falar besteira, para falar de futebol, para falar de qualquer outra coisa. Isso nos ajuda no nosso dia a dia. A gente realmente dá uma desfocada que ela é produtiva e dá um ânimo a mais para quando a gente voltar às nossas atividades. No trabalho remoto, essas pausas elas precisam ser programadas, porque existem muitas distrações quando a gente está trabalhando de casa. Muitas pessoas têm filhos, muitas pessoas têm esposas, esposos, cachorro. É muito fácil dentro de casa a gente parar por qualquer motivo. E isso é
ultra produtivo pra caramba. Então não pare por qualquer motivo, mas pare com pausas programadas. Ou seja, trabalho das 8 às 5, almoço do meio-dia a 1. Beleza, meio-dia a 1 é um almoço. Mas, cara, das 8 ao meio-dia, eu vou fazer uma pausa aqui de 10, 15 minutos para tomar um café, para ler uma notícia na internet e depois eu volto. Putz, voltei do almoço 1 da tarde, até às 5 eu vou ficar aqui? Tá, mas dá uma paradinha ali às 3 da tarde para tomar um café novo também, para conversar com algum vizinho, para fazer alguma coisa diferente, mas é muito importante que seja programado. Se você parar de trabalhar a todo momento na sua casa por qualquer distração, o seu dia vai ser completamente improdutivo. Então deixa essas janelas de tempo já programadas, né? De repente você mora com alguém, já tenta combinar esses horários, fala, vamos parar aqui das 10h30 às 11, das 10h30 às 11 é muita coisa, né? Mas das 10h30 até umas 10h40, 10h45 para tomar um cafezinho aqui, tá tudo certo? Vamos. Faça isso porque isso é bom. Isso é bom para você pessoalmente, obviamente, que você dá uma desestressada do trabalho, tira um pouquinho do foco e volta. Isso é bom para a companhia também, porque você volta com foco renovado, com um pouco mais de energia. Então utilize essa técnica de pausas programadas. Nosso quarto ponto aqui, que é o ponto que mais dói nas companhias e também mais dói nos colaboradores, tá? Por uma série de motivos. Comunicação efetiva e colaboração. Isso é muito difícil no presencial. Isso é 10 vezes mais difícil no trabalho remoto. Então você precisa prestar muita atenção em alguns comportamentos, alguns pontos que você consegue avaliar e seguir para conseguir ter uma comunicação melhor com a sua equipe, trocar mais e ser mais efetivo no seu trabalho remoto. O primeiro deles é utilizar as ferramentas adequadas. Cara, você está trabalhando numa empresa e com certeza ela vai te guiar e falar para você quais as ferramentas são utilizadas. Instalar no seu computador, te ensinar como é que usa. Então assim, evite ao máximo usar as ferramentas que não são as ferramentas homologadas oficialmente, né? Aqui, por exemplo, poxa, eu estou trabalhando no banco e no banco nós usamos a ferramenta da Microsoft Teams. Ótimo. Cara, é por lá que você vai conversar com todos os colaboradores no tempo de trabalho. Fora do tempo de trabalho, conversar de futebol, de qualquer coisa, você conversa de como você quiser. Mas dentro do seu horário de trabalho, com os membros da sua equipe, com a sua liderança, com os seus pares, utilize as ferramentas adequadas da companhia. Comunicação clara e concisa. Os problemas de interpretação, eles são muito grandes quando a gente fala de trabalho remoto e comunicação à distância. Então tente ser o mais claro possível, objetivo e não demore tanto para dar as respostas. Tenha uma comunicação clara e concisa. Cara, responda rápido, responda claro. Muitas vezes cheque se a pessoa realmente entendeu o que você quis dizer com aquela mensagem, com aquele e-mail. Faça isso que a comunicação vai fluir de uma maneira muito mais bacana para os dois lados, tanto para quem está te escutando, tanto para você que está transmitindo aquela informação. Comunicação proativa. Cara, seja proativo na comunicação. Identificou alguma situação que precisa ser comunicada, que precisa ser esclarecida? Não espere alguém vir te perguntar ou alguém te falar. Cara, vai para cima e fala. Olha, aconteceu tal situação, a gente precisa conversar. Olha, aconteceu isso e isso, eu preciso documentar. Não espere os ritos de gestão, os ritos de reunião formal para dividir informação. A informação a gente fala que nunca é demais e quando ela é tratada de uma maneira clara e objetiva, ela só ajuda no dia a dia do trabalho. Sempre que possível, faça videochamadas. Esse é um item super importante, principalmente para projetos mais complexos, né? A videochamada ela nos traz alguns componentes importantes que a gente só tem na comunicação presencial. Eu consigo ver o semblante da pessoa, eu consigo ver as reações, eu consigo escutar o tom de voz, que é muito importante, né? Quando você manda uma mensagem, cara, puta, você recebe aquela mensagem, mas mesmo com o contexto, você não consegue identificar a emoção. Na videochamada, você consegue identificar a emoção. Você consegue entender se o cara tá bravo, ou se o cara tá muito feliz com o que você fez, ou se ele tá ansioso com algum projeto, ou esclarecer alguma coisa de alguma forma que fique mais lúcida, mais transparente para você. Então, principalmente para projetos mais estratégicos, complexos, ou situações que envolvam um pouco de
entendimento de emoções, procure videochamadas e, se possível, faça a videochamada mesmo, câmera aberta com a pessoa, você com a câmera aberta, ela com a câmera aberta, todo mundo se olhando. Você vai trazer uma experiência muito parecida com a experiência de uma reunião presencial pro online. Documentação e registro. A documentação e registro é um ponto importante para o trabalho remoto, obviamente, mas ele também é um ponto fundamental para o trabalho presencial. É muito importante que as principais decisões, as principais informações sejam documentadas. E aí você tem uma série de maneiras de documentar isso. Algumas empresas têm alguns sistemas de gestão do conhecimento, que é muito bacana. Imagina você lá tem uma fonte de conhecimento sobre todos os projetos, sobre todas as políticas, sobre tudo o que está acontecendo na companhia. Então, se a companhia tiver esse repositório de gestão de conhecimento, é lá que você vai fazer, mas muitas vezes é importante que você também documente isso por e-mail. Fala, olha, conforme falamos na reunião aqui online, na videochamada, essa foi a decisão tomada e está tudo certo. Assim você garante que todos estejam na mesma página em relação àquele assunto. E o último ponto que a gente precisa observar aqui no nosso trabalho remoto para trabalhar remotamente de uma forma bem bacana é a empatia digital. A gente precisa praticar a empatia digital. Mas o que é empatia digital? Cara, a empatia é você se colocar no lugar do outro. Às vezes você está fazendo uma reunião com alguma pessoa e não está entendendo muita coisa do que aquela pessoa está falando, porque ela está com problema de conexão, né? Porque na casa dela está uma chuva do caramba e naquele momento o sinal está ruim. Ou ela está com um equipamento que não é o mais adequado por uma série de motivos. Ou muitas vezes essa pessoa ela te envia alguma mensagem que você pode interpretar de uma forma que não é a mais adequada, porque, putz, é uma mensagem de texto e ela não tem ali nenhum tom de sentimento, ela não tem nuances emocionais. Então assim, cara, pratique a empatia digital. Puta, tá ruim pra caramba a conexão que esse cara tá entendendo porcaria nenhuma desse cara tá falando. Mas, cara, será que hoje ele está na condição mais adequada na casa dele, né? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que a conexão dele está ruim? Ou, putz, recebi uma mensagem do cara aqui super grosso. Será que o cara quis ser grosso mesmo ou ele foi extremamente direto? Né? A gente não sabe, a gente não escutou ele falando, a gente não viu o semblante dele, a gente não sabe como está o humor dele. Então tente praticar essa empatia, tenha muita paciência com os seus interlocutores no dia a dia de trabalho, que isso vai fazer com que o seu trabalho fique muito mais leve e com certeza que as pessoas do seu trabalho gostem mais de você, sem dúvida nenhuma. Então pratique a empatia digital. E o último ponto, extremamente relevante para quem quer trabalhar em instituições financeiras. É muito importante para todos os outros tipos de corporação? Claro que sim, mas a segurança e privacidade num banco, cara, imagina, você está lidando com dinheiro, você está lidando com o dinheiro das pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com dados, com informações, com hacker, com phishing, com uma série de coisas que podem te atacar e, obviamente, prejudicar a instituição que você trabalha, mas te prejudicar muito como profissional. De algum jeito vão saber que alguma coisa pode ter saído de você. E, meu amigo, com certeza não vai ser bom. Você pode ter certeza que não vai ser bom. E como é que você se prepara para evitar esse tipo de situação? A primeira delas, assim, é regra de ouro, é uma coisa que você não pode nunca quebrar com as instituições. É respeitar as políticas internas. Todas as grandes instituições têm uma política interna de segurança e privacidade muito bem definida, mas muito bem definida ali, tintim por tintim, todas as vírgulas, todas as exceções. Cara, leia, entenda, pergunte sobre o que você não entendeu e siga estritamente tudo que está ali. Segundo ponto, utilize redes seguras. O que é uma rede segura? É um Wi-Fi, é um ponto de conexão. O da sua casa com certeza vai ser seguro, por quê? Porque ele é seu, né? Porque ele não é compartilhado, mas as redes públicas, aeroporto, lanchonete, cafeterias, elas são muito perigosas. Se um dia você precisar trabalhar com essas redes, tente ao máximo acessar os principais sistemas da empresa, ou seja, aqueles sistemas que contêm mais informações sigilosas, mais dados. Evite ao máximo trabalhar nesse tipo de rede e quando for necessário, quando não houver nenhum tipo de alternativa, evite acessar os sistemas mais sigilosos.
Segurança física é super importante, imagina, a sua máquina é praticamente a sua vida, o seu computador, o seu celular, você tem todas as informações lá dentro. Então você tem que ter muito cuidado com os seus dispositivos físicos. Você está trabalhando numa cafeteria, lá você levantou para ir no banheiro, deixou o seu computador desbloqueado, por exemplo, o tanto de operações que alguém com más intenções pode fazer no sistema do banco, por exemplo. Puta, tá desbloqueado aqui, o cara trabalha na Caixa Econômica Federal, vou arrebentar, né? Então, pelo amor de Deus, tenha cuidado com os equipamentos físicos também. Sempre bloqueie os equipamentos, não deixe o equipamento bobeando em algum lugar, sabe? Cara, levantou por 30 segundos, dane-se, você vai bloquear a tela, você vai ficar de olho, você vai guardar num lugar seguro, mas não deixe o equipamento físico bobeando jamais. Quarto item, atualização de software. Normalmente é chato, né? As pessoas não gostam de atualizar o software. Lá fala, puta, essa porcaria do Windows aqui atualizando de novo, meia hora de trabalho, 40 minutos. Cara, é muito importante. Muitas atualizações de software, mas muitas mesmo, são por conta de falhas e melhorias no processo de segurança. Então você precisa manter os seus equipamentos sempre atualizados. Educação em segurança, isso é super importante, principalmente no banco, você vai ter uma trilha enorme para bancário sobre segurança, sobre phishing principalmente. Essa palavra é super importante. Cara, o que é phishing? Phishing é aquela famosa pescaria mesmo, é alguém que te manda lá uma isquinha de um e-mail que parece tão atrativo com aqueles links maliciosos que te levam a fornecer algumas informações importantes. Outro dia eu recebi uma super oferta de um computador num grande varejo que a gente tem aí. Eu cliquei no link, cheguei lá, a página era igualzinha daquele grande varejo, já estava no momento da compra, quando eu me liguei em cima que o endereço tinha 2 ou 3 letras diferentes do endereço original. Então assim, as práticas de phishing no mercado, elas são cada vez mais criativas, tá? Eu já recebi umas coisas assim inacreditáveis, as pessoas são realmente criativas para conseguir te fazer clicar no link e também te fazer fornecer informações que você não deveria, né? Achando que você está fornecendo informações por um outro motivo. Então, esteja sempre atento, esteja sempre se educando, esteja sempre se informando sobre as novas práticas aí de más intenções nesse mercado para que você não caia em nenhuma delas. E o último é o backup e armazenamento de dados. Item super importante, principalmente para a sua própria produtividade. Muitas pessoas costumam salvar os arquivos única e exclusivamente dentro dos computadores. E se alguém roubar seu computador? E se seu computador cair na piscina? E se o cachorro comer seu computador? Imagina aquele seu projeto de 2, 3 meses que você levou, que você está programando para apresentar para a diretoria, que aquilo vai te garantir uma promoção, que você vai arrasar, pum, explodiu o seu HD. Perdeu o projeto, perdeu o seu trabalho, perdeu ali semanas de tarefas executadas. Então assim, mantenha seus backups em nuvem, respeitando, obviamente, as ferramentas da companhia. Então, qual é a nuvem oficial da minha empresa, onde eu salvo os arquivos, como eu salvo os arquivos e evite ao máximo deixar arquivos na máquina. É bom, eles funcionam um pouco mais rápido, mas se você realmente prefere trabalhar com os arquivos na máquina, tem uma rotina de fazer backup 1 ou 2 vezes ao dia para a nuvem. Pô, salvei aqui, meio-dia eu subo os arquivos para a nuvem e às 6 da tarde eu subo de novo. Então faça isso, que isso vai garantir que você não perca muito trabalho numa possível situação indesejada, né? E consiga manter aí seus arquivos em mais de uma fonte para não perdê-los. E é isso, eu trouxe aqui os principais pontos então do trabalho remoto. A gente encerra por aqui. Eu imagino que é isso que o banco quer saber de você. Então, poxa, o cara sabe que é o trabalho remoto, ele sabe trabalhar remotamente? Ele sabe quais são as melhores práticas? Ele sabe o que evitar, ele sabe se comunicar, ele sabe como tirar o melhor proveito dessa modalidade? Eu acho que se você decorar todos esses pontos, se você conseguir assimilar essas informações que a gente passou aqui, você realmente está preparado para isso. Então vamos lá, de novo recapitulando: preparação pessoal, preparação do ambiente de trabalho, organização de tarefas, comunicação efetiva e colaboração e segurança e privacidade. Sabendo como lidar com esses pontos, com certeza você estará pronto para ser um ótimo trabalhador remoto.
Porque estudar remotamente, com certeza você já sabe. Nesse momento você está estudando, se preparando por uma videoaula para o concurso da Caixa Econômica Federal. Então eu tenho certeza que os 3 primeiros pontos da nossa apresentação você já conhecia. Preparação pessoal. Poxa, você se preparou para estar assistindo essa aula. Você não, acordou, agora vou assistir essa aula desse doido do Gustavo Skock aqui. Não, você tem uma programação. Você preparou aí o seu ambiente. Não é um ambiente de trabalho, pode ser, talvez você já trabalhe remoto, mas com certeza é um ambiente de estudos. E você organizou as suas tarefas, você não chegou aqui nessa aula do nada e, poxa, agora é essa, agora aleatoriamente é essa. Você pode ter seguido aí o mapa que a gente desenha para aprovação do concurso, mas com certeza esse slot de tempo ele estava programado na sua agenda. Então é isso, vamos agora para as questões, que é um dos momentos mais esperados por vocês. Afinal de contas, a gente está aqui para passar no concurso, né, gente? Trabalhar remoto também é super importante, provavelmente vocês vão fazer isso trabalhando no banco, mas antes de trabalhar no banco, você precisa passar na prova e ser aprovado. Então vamos resolver as questões sobre trabalho remoto. Primeira questão. Como as listas de tarefas auxiliam no trabalho remoto? Como as listas de tarefas auxiliam no trabalho remoto? Alternativa A, diminuindo as distrações, ou seja, se eu tenho uma lista de tarefas eu fico menos distraído? Não, não fico menos distraído, eu posso me distrair mesmo com uma lista de tarefas lá, então com certeza não é correta. Alternativa B, ajudando a acompanhar responsabilidades e prazos. Opa! Acompanhar responsabilidades e prazo, eu tenho umas tarefas, eu sei quando aquela tarefa precisa ser feita, eu sei que aquela tarefa é de minha responsabilidade, parece que faz bastante sentido, mas vamos ver todas as outras alternativas aqui. Alternativa C, reduzindo a necessidade de comunicação, ou seja, se eu tenho a minha lista de tarefas, eu não preciso me comunicar com ninguém. Eu posso diminuir a minha comunicação porque eu tenho uma lista de tarefas. Tá, mas se você tiver uma dúvida numa tarefa, né? Várias tarefas, elas muitas vezes dependem de outras pessoas e por isso você vai parar de se comunicar com as pessoas, não parece que casa. Alternativa D, eliminando a necessidade da autodisciplina. Pô, então se eu tenho uma lista de tarefas, eu não preciso ter autodisciplina. Se eu não tenho autodisciplina, quer dizer que, toda hora alguém vai me dizer o que eu preciso fazer ou que eu vou fazer as coisas assim, de qualquer jeito, como me der na telha. Não sei como é que isso auxiliaria no trabalho remoto. Acho que de forma nenhuma, né? Acho que atrapalharia bastante. E a alternativa E, criando mais desafios na gestão de equipes remotas. Lista de tarefa, criar mais desafio para a gestão de equipes remotas, não consigo entender a conexão dessas duas coisas, né? Não bate. Então, assim, com toda certeza, a alternativa correta é a alternativa B, ajudando a acompanhar responsabilidades e prazos. Poxa, eu tenho a minha lista de atividades, eu sei qual é a responsabilidade que eu tenho nessas tarefas e eu sei qual é o prazo de execução e de finalização de cada uma. Então, com certeza, isso ajuda a acompanhar as responsabilidades e prazos dessas tarefas. Qual técnica pode ser aplicada para melhorar a gestão do tempo durante o trabalho remoto? Então, qual técnica pode ser aplicada para melhorar a gestão do tempo do trabalho remoto? Vamos às alternativas. A. Pausas regulares durante o dia. Pô, eu pausar durante o dia vai me organizar ali na gestão do tempo do trabalho remoto? Talvez sim, porque aí eu sei aquele período que eu vou parar e esse período eu não vou ser tão produtivo assim, mas, será que isso é realmente fazer gestão do tempo? Será que é isso, dentro dessas alternativas, que mais vai me ajudar? Talvez não, vamos ver as outras alternativas. B. A técnica de bloqueio de tempo no calendário. Ou seja, eu bloqueio um espaço de tempo, um slot, quando a gente chama de tempo no meu calendário, para executar uma determinada tarefa, que eu sei mais ou menos o tempo que eu vou levar para executá-la, então eu sei, preciso de 6 horas para essa tarefa. Eu vou no meu calendário, eu marco aquele dia, aquelas 6 horas e separo aquele tempo exclusivamente para aquela tarefa. Me parece bem bacana, me parece uma técnica de gestão do tempo muito boa. Vamos para as próximas. C. Agendar reuniões proativamente. Como agendar reunião vai me ajudar na gestão do tempo? Talvez sabendo que eu vou gastar aquele tempo numa reunião, né? Talvez isso me ajude a fazer um pouco da gestão do tempo, mas não é uma alternativa assim muito bacana e não é algo que vai te ajudar tanto a fazer a gestão do tempo assim.
Alternativa D, limitar o uso de ferramentas de gerenciamento de projetos. Limitar o uso de ferramentas de gerenciamento de projetos. Cara, limitar o uso? Tipo, cara, mas eu tô falando de gestão do tempo, eu não preciso limitar, eu quero realmente usar as ferramentas. Não faz sentido eu limitar o uso. Então essa alternativa não. E a última alternativa aqui é manter todas as comunicações por e-mail. Tá, documentar tudo por e-mail, de que forma isso me ajuda com gestão do tempo? Tipo, não me ajuda, né? É super importante documentar. Não existe uma única forma de documentação, o e-mail não é a única delas, né? Existem aí ferramentas de gestão de conhecimento, mas documentar por e-mail é legal também. Mas não é a resposta da nossa pergunta aqui. A nossa pergunta aqui é melhorar a gestão do tempo durante o trabalho remoto. Então, com certeza aqui é a alternativa B, que é a técnica de bloqueio de agenda. Cara, sei que aquela atividade é importante, sei o tempo que eu vou gastar, sei que na terça-feira aqui das 8 às 2 da tarde eu posso fazer isso, eu posso parar tudo e fazer isso, então eu vou executar a técnica de bloqueio de agenda, eu vou fechar a minha agenda para fazer essa atividade. E é essa a resposta. Questão número 3. Qual abordagem não é recomendada para promover a comunicação efetiva em um ambiente de trabalho remoto? Qual técnica não é recomendada? Qual técnica não é bacana para uma comunicação efetiva durante o trabalho remoto? Vamos às alternativas. Então é não, alguma negativa. Incentivar o vídeo para captar linguagem corporal e nuances da comunicação. Pô, isso é bem legal quando a gente está falando aí de comunicação efetiva no trabalho remoto. Então, com certeza, essa não é uma alternativa que eu descarto para conseguir ter uma comunicação efetiva. Essa alternativa está ok, eu não vou eliminá-la. Alternativa B. Manter registros escritos de decisões importantes para garantir alinhamento. Pô, a gente sabe que a documentação ela é super importante no trabalho remoto e ela é parte da comunicação. Então, manter esses registros aí documentados me parece super importante também. Vamos para a próxima alternativa. Alternativa C. Aguardar reuniões semanais para tratar assuntos urgentes que surjam diariamente. Ou seja, apareceu um baita pepino para eu resolver. Eu preciso me conectar com várias pessoas para transmitir o que está acontecendo e também para pedir informações para resolver esse projeto. Só que eu tenho uma reunião todas as semanas daqui a 2 dias, né? Daqui a 2 dias essa reunião. Então eu espero essa reunião acontecer para levar esse assunto. Cara, isso não é uma boa prática. Esse assunto é urgente, você precisa resolver isso agora. Você precisa chamar as pessoas e ir para cima desse problema. Então assim, não aguarde as reuniões agendadas previamente para resolver problemas importantes. Fale com as pessoas, não tenha medo. Então essa com toda certeza eu descartaria e seria a nossa alternativa correta dentro dessa questão. Mas vamos para as próximas para não passar em branco. Alternativa D, ser proativo na comunicação para evitar atrasos e mal-entendidos. Perfeito, cara, seja proativo, se comunique. Comunique antes e forneça a informação antes das pessoas te perguntarem. Quanto mais pessoas tiverem informação, quanto mais pessoas estiverem na mesma página, melhor o trabalho vai fluir. Então faça isso. Alternativa E, solicitar e oferecer feedbacks regularmente para melhorar processos. É isso, a gente sabe que os processos, eles estão num processo, olha só, os processos estão num processo de melhoria contínua. Em todo momento, a gente identifica pontos de melhoria. Então faça isso, solicite feedback, entenda como você está indo, se você está indo bem, se você não está indo bem, se aquele seu projeto foi bem sucedido ou não. Faça isso no trabalho remoto também. Muitas vezes aí no presencial é mais fácil, você cutuca o chefe lá e fala, porra, e aí, meu, o que você achou aqui do negócio que eu fiz? No remoto é um pouquinho mais difícil, mas manda uma mensagem, fala, eu queria conversar sobre o último projeto que eu entreguei, o que você achou, tá legal, não tá? Então essa sim é uma boa prática. Levando então aqui a nossa resposta para essa questão é a resposta C. Aguardar reuniões semanais para tratar de assuntos urgentes que surjam diariamente. Cara, é assunto urgente, surgiu diariamente, fale com as pessoas, procure as pessoas, seja proativo nesse ponto. Não espere as reuniões já pré-agendadas para tratar alguma coisa que é urgente. Ótimo, vamos para a próxima questão. É a questão número 4. Ao preparar o ambiente de trabalho remoto,
qual aspecto não é recomendado? Então, estou preparando meu ambiente de trabalho aqui, ficar legalzão, vou ser produtivo, vou trabalhar de uma maneira confortável. O que dentro dessas alternativas aqui não é recomendado? O que eu excluo? Alternativa A, investir em mobiliário ergonômico. Econômico não, ergonômico. Puta, não vou investir em mobiliário ergonômico porque eu tenho uma cadeira na sala que me serve. Vou sentar naquela cadeira é cadeira e tá tudo certo. Cara, não é. A gente falou um pouco aqui de ergonomia e da importância da ergonomia tanto para a sua produtividade quanto para a sua saúde física, principalmente para a sua saúde física. Então, com certeza, esse não é um ponto, tá? Alternativa B, criar um espaço livre de distrações. Pô, também vou trabalhar remotamente, cara, vou trabalhar ali no meio de um supermercado. Não, né? Você vai trabalhar num ambiente livre de distrações. Essa alternativa eu não descartaria de maneira nenhuma. Trabalhar em locais diferentes diariamente para mudar a rotina. Porra, sou um cara que não gosta muito de rotina. Hoje eu vou trabalhar da cozinha, amanhã da sala, amanhã eu vou trabalhar lá dentro do banheiro com eco e tudo e tá tudo certo. Cara, não. Estabeleça uma rotina de trabalhar sempre nos mesmos locais, mesmo que na sua casa. Isso muda algumas coisas no cérebro, inclusive. Você consegue ligar a chavinha do trabalhador e desligar a chavinha do dono de casa. Da dona de casa, do pai de família, do filho. Então faça isso, cara. Aqui é meu ambiente de trabalho, aqui é meu escritório, esse é o meu lugar de trabalho. Essa de ficar mudando mesmo dentro de casa não é uma prática produtiva. Então essa me parece a alternativa que a gente está buscando aqui. Mas vamos ler as próximas. D. Garantir uma boa iluminação e ventilação no espaço de trabalho. Claro, você precisa ter uma boa iluminação, você precisa enxergar as coisas que você está fazendo, você não pode ficar aí com uma vista cansada das telas e da rotina e planilha e, obviamente, a ventilação. Ninguém gosta de ficar passando muito calor ou passando muito frio, então tome cuidado com esses ambientes, com esses eventos climáticos dentro do seu ambiente. Cara, eu vou ficar perto de uma janela, é gostoso, é fresquinho, ou vou ligar um ventilador, um ar-condicionado. Então tenha isso em mente para o seu ambiente na hora que você for escolher de onde você vai trabalhar. E a alternativa E, utilizar listas de tarefas para gerenciamento de responsabilidades. Mas isso não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, Isso é uma questão completamente diferente. Listas de tarefas servem para a organização do trabalho, não para o ambiente de trabalho. Então essa não é uma alternativa correta. Então vamos lá, marcando aqui, macetando a nossa alternativa certa. Trabalhar em locais diferentes diariamente para mudar a rotina. Então, ao preparar o ambiente de trabalho remoto, qual aspecto não é recomendado? Não é recomendado trabalhar em locais diferentes diariamente para mudar a rotina. Boa? Vamos lá para a próxima e última questão. Como a empatia digital beneficia o trabalho remoto? Como a empatia digital beneficia o trabalho remoto? Aquela empatia que a gente falou, o ato de se colocar no lugar da outra pessoa, de tentar entender pelo que a pessoa está passando, ou então de tentar entender que aquela pessoa se expressa de uma maneira diferente, talvez exista um problema de interpretação. Então, como a empatia digital beneficia o trabalho remoto? Como esse item realmente beneficia? Você consegue tirar o melhor do trabalho remoto por conta disso. Alternativa A, tornando desnecessária a comunicação frequente entre os membros da equipe. Tá, só porque você tem empatia, você não precisa mais falar com as pessoas. Não, tá errado, Você precisa continuar falando com as pessoas. Então, assim, esse item não se relaciona com a nossa alternativa A, Com certeza está descartada. B, permitindo a suposição de emoções sem a necessidade de clarificação. Permitindo a suposição de emoções sem a necessidade de clarificação. Então eu vou supor alguma emoção e não vou pedir nenhum esclarecimento sobre isso, porque eu estou praticando a empatia digital. Acho que é até pelo contrário, Então, não, isso não está certo. Alternativa C, reduzindo a quantidade de feedback fornecido para evitar conflitos. Como a empatia, ela não reduz a quantidade de feedback. Acho que o feedback ele precisa ser constante, independentemente se você tem muita empatia ou pouca empatia. Então, o item empatia ele não se relaciona diretamente com o feedback. Não é essa a alternativa. Alternativa D, facilitando o entendimento dos desafios e sentimentos dos colegas à distância.
Olha só, facilitando o entendimento dos desafios e sentimentos dos colegas à distância. Me parece um pouco mais coerente. Então, poxa, a empatia digital ela facilita o entendimento dos desafios e sentimento dos colegas à distância. Faz sentido, eu me coloco no lugar dele, isso facilita eu entender um pouco mais os desafios dele, porque eu me coloco na cadeira dele, e eu também consigo aí entender um pouco dos sentimentos e também entender que muitas vezes em uma troca de mensagem não existe sentimento. Muito do que eu interpreto do sentimento de uma mensagem é meu, é o humor que eu tô e não o humor do transmissor. Então talvez faça sentido. E a alternativa E é incentivando a resolução de conflitos exclusivamente por meio de mensagem de texto. Não, isso não é empatia, né? Incentivar a resolução de conflito por meio de mensagem de texto. Tipo, eu vou resolver um problema só mandando uma mensagem. Então não. Então a nossa alternativa certa para essa questão, com certeza, é a D, facilitando o entendimento dos desafios e sentimento dos colegas à distância. Como a empatia digital beneficia o trabalho. Então, entendendo um pouco melhor os sentimentos, os desafios, o que está acontecendo com aquela pessoa. Quando a gente se coloca no lugar dela, a gente também consegue imaginar algumas situações que nós mesmos vivemos. Tipo, a internet dele está muito ruim, a minha fica ruim também, então talvez ele esteja naquele dia. Né? Então eu preciso ter um pouco mais de paciência, exercitar essa empatia, que o trabalho vai ser muito melhor para mim e para os colegas que estão ao meu redor. Fechamos todas as questões e aqui a gente encerra a nossa aula sobre as boas práticas do trabalho remoto. Quando a gente fala em trabalho remoto, aparentemente é muito simples e é trabalhar de casa. Beleza, eu sei o que é trabalho remoto, ótimo, vou gabaritar na prova. Não, gente, não é isso que o banco quer saber. Ele quer saber se você realmente seria produtivo, se você conseguiria ter uma vida saudável, tanto do ponto de vista físico como psíquico também, né? Você vai conseguir trabalhar remotamente, você vai se dar bem com isso, e essas são as perguntas que podem cair na prova, né? Como fazer isso de uma forma adequada, como lidar com isso, quais são as boas práticas e também quais são os grandes desafios. Foi isso tudo que a gente viu na aula de hoje. Então, recapitulando, o trabalho remoto ele é muito flexível, né? Ele permite aí um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, viabilizado por tecnologia. Obviamente, o trabalho remoto sem a tecnologia não seria possível, né? Sem as ferramentas de comunicação, sem as ferramentas de trocas de informação, de e-mail, etc. Então, não existiria. É super importante, ele é impulsionado sim por tecnologia. O trabalho ele pode ser síncrono ou assíncrono, super importante. Equipes síncronas com trabalhos síncronos. Todo mundo trabalha no mesmo horário de trabalho. Equipes assíncronas, cada um trabalha num horário, cumprindo a carga horária que tem para cumprir, entregando os projetos, está tudo certo, questão importante. Preparação é essencial, então, se prepare para o trabalho remoto, não é? Trabalhar remoto é acordei de casa, tirei o pijama e estou trabalhando. Não, existe uma preparação para que você consiga ser produtivo. Sem essa preparação, você não vai ser produtivo. Então, se prepara para trabalhar remotamente, dá o melhor de você, consiga aí estabelecer a sua rotina de trabalho. Isso vai fazer você realmente ter uma produtividade bacana, ser observado pela instituição, aí alcançar sua promoção, continuar no banco. Então, não é tão simples assim, acordar e trabalhar e tá tudo certo. E é super desafiador, não é tão simples. O principal desafio é a comunicação. Comunicação nas empresas é um desafio até no presencial, como eu disse, é sempre complicado. Quando a gente leva a comunicação para um trabalho remoto, ela é muito mais difícil, então muita atenção na comunicação. A colaboração também é mais difícil, porque você não está do ladinho ali do colega de trabalho, não é tão simples você colaborar, então exercite ações de colaboração, converse com o time, troque experiência, faça isso. Segurança da informação, principalmente para instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal. Siga todas as políticas, siga todas as regras, não deixe nada de fora, leia todos os pormenores dos manuais e seja bem chato com isso, porque isso é mega importante. E é isso, estamos finalizando a nossa aula remota sobre trabalho remoto. Espero que você tenha entendido aí os principais conceitos, mas principalmente as melhores práticas sobre o trabalho remoto.
e esteja preparado para executar as suas atividades da Caixa Econômica Federal da sua casa e, mais do que isso, esteja preparado para responder às questões desse assunto dentro do edital da prova. Te vejo na próxima aula.